entrei na vereança lá, eu já falei, putz, eu tava aqui por causa do meu pai. E eu, por sorte, cara, eu ganhei uma antena parabólica no consórcio. Na época do consórcio de antena parabólica. Na minha cidade não tinha o SBT. Não tinha SBT. E quando eu liguei lá, tava lá aquelas chamadas do Lombardi. Lembra do Lombardi? Mande as suas ideias para a câmera escondida. Eu falei, vou anotar esse negócio, vou mandar umas ideias para ganhar uma graninha lá, tentar um emprego lá. Gravei 11 ideias numa fita. Meu pai tinha uma VHS desse tamanho assim, ó. E eu fiz exatamente como a gente faz hoje. Não coloca a câmera com fundinho e grava? Eu fiz isso há 30 anos. Coloquei a câmera em cima de livros. Eu tinha um estudinho com carpete no fundo, com um microfoninho. Microfoninho assim. Gravei, falei 50 minutos. Fiz um vlogzão lá. Falei 50 minutos e mandei pro SBT. Deu uma semana, o SBT me ligou. Do vereador. O vereador. Escuta, recebemos as suas ideias aqui, nós vamos te pagar. 7 ideias foram aprovadas. Manda mais que nós te pagamos. Eu falei, não, moço, eu quero trabalhar aí. Ele falou, não tem, é só para você mandar ideia, não tem emprego aqui. Só para você mandar ideia. Cara, eu tenho um amigo chamado Joaquim. Esse cara é meu melhor amigo. Esse cara foi um cara que me ajudou muito em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu não tinha lugar para morar, eu morava num quartinho, o banheiro que eu tomava banho era fora, era cheio daquelas coisas de samambaia. Vida dura, era só uma cama, eu trabalhava na rádio, eu pesava 63 quilos com esse tamanho. Cara, eu era muito magro, comia mal, só comia lanche. Minha vida era desgraça lá, era muito ruim, muito ruim. E esse Joaquim foi o cara que me ajudou. Ele apresentou a Dona Vera, onde ele almoçava, apresentou onde lavava roupa. Nós montamos a República da rádio, morava eu, mais uns caras da rádio, uns médicos e tal. Esse cara me ajudou muito e virou um grande amigo meu. Ele era um cara muito simples assim. Ele colocou sapato da roça, colocou sapato com 11 anos de idade. Ele era operador do AM, de áudio. E o pessoal do FM que eu trabalhava não conversava muito com o pessoal do AM. Porém, eu conversava com todo mundo do AM, porque eu gostava de ver os comunicadores trabalhando. Porque quem comunicava bem era o pessoal do AM. Não conversavam por quê? Se sentiam num patamar diferente? Não tinha uma relação legal, não tinha uma conversa, uma amizade. Era um pessoal do AM, a turma ali, outra turma lá. Tá. Era um pessoalzinho mais jovem, aquele pessoal mais velho. E eu não estava lá no meio dos caras ali. E o Joaquim ficou muito amigo meu. Por ironia do destino, quando eu vim para São Paulo trabalhar aqui na Band, o Joaquim largou a rádio e veio também trabalhar na Rádio América como operador de som. Quando eu voltei para Ponta Porã, ele voltou a morar com a família dele. Tinha filho, esposa, o cara vinha aqui para tentar ganhar dinheiro, cara. Voltou para lá para morar com a família. Nunca mais viu o Joaquim. Não tinha essa história de ter WhatsApp, não existia isso, você sumia da vida do cara. E aí, depois de uma semana que o SBT me ligou, tocou o telefone, era o Joaquim. Ele falou, ô meu, tudo bem? Tá metido, né? Agora você é vereador. Falei, não, meu, a vida continua aqui do mesmo jeito, tá uma dureza aqui. Ele falou, você mandou uma fita pro SBT? Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou, não, porque eu tô trabalhando no SBT. E eu passei do lado do Silvio, ele tava falando com o diretor, porque eles pediam carta, eu mandei uma fita de vídeo. E o diretor falou que chegou a fita de um cara interessante, que mandou boas ideias, que quer ser apresentador, e que não sei o quê, e que fez um monte de coisa na fita. E o Silvio perguntou o nome. Qual é o nome do rapaz? E o cara falou, Celso Portiolli. E eu ouvi, eu falei, esse cara é meu amigo. Tem o contato dele, aí estava na fita, meu telefone. 067-431 e tal. Então é isso. Você tem uma outra fita? Por sorte, eu tinha uma cópia da fita. Eu peguei, manda pra mim, eu mandei pra ele. Ele pegou a fita e entregou nas mãos do Silvio Santos. Fala se não é Deus. Cara, é Deus em vários sentidos aí. Primeiro que, olha como esse cara foi parar. Bom, olha como ele aparece na tua vida primeiro, depois... E como ele entrou no SBT. Foi parar no SBT. Você sabe como ele entrou no SBT? É muito doido isso, cara. Por isso que eu dizia para meus amigos, observe as coincidências. Eu sempre fui meio louco com coincidências. 11 de setembro. Duas torres. Aí Até esqueci que eu tava falando de como o Joaquim chegou no SBT. Como ele entrou lá. Ele trabalhava na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes e dormia no ônibus só. O cara dormia no ônibus. E ele soube que tinha um emprego no SBT. Uma vaga para operador de som. Porque a televisão pagava mais que o rádio.
Ele fez uma endoscopia, assim como a sua esposa, saiu da endoscopia e foi para entrevista de emprego, dopado. Ixi. Foi dopadão. Chegou lá, oi, tudo bem? Vim aqui sobre a vaga de operador de áudio. A moça falou, meu filho, você veio no dia errado, não é hoje. O cara tava tão doido com a endoscopia que errou o dia. Ele falou, não é hoje. Ele falou, que pena, tal, vim de longe e tal. Mas tá bom, obrigado. Tocou o telefone, pessoal, tá precisando de um operador de áudio. Naquele dia que ele foi. Falou, pintou uma vaga aqui. Quer ir lá no teatro lá, onde o Silvio grava? Cine Sol. Pra ver como que é a vaga? Qual que era a vaga? Era trabalhar com o Silvio Santos, operador exclusivo do som, do áudio dele. Meu Deus, cara. Quem fazia isso era um tal de Sérgio Vernizzi, o homem do tempo da Jovem Pan. Ele que era operador do Silvio. Então, como ele estava ficando de idade, o Silvio queria um outro cara para ficar junto com ele, ter dois. E ninguém queria essa vaga, porque qualquer coisa errada poderia perder emprego. E o Joaquim não tinha nada para perder. Chegou lá e falou, não, eu quero a vaga. E ele passou a ser operador do Silvio Santos também. E o Silvio Santos, eu digo que gosta mais dele do que de mim. Trabalha até hoje com o Silvio Santos. Tá lá até hoje? Até hoje com o Silvio Santos. Tem mais tempo de SBT que eu. E aí ele entregou a fita na mão do Silvio Santos e ele conseguiu com o diretor. Significa que ele é bom. Se não, você já ele é bom. Já tinha ido pro espaço. Não, ele é muito bom. E ele conseguiu com o diretor do programa para eu receber a grana das câmeras escondidas. É por isso que tem um videozinho que passa aí. Você veio de onde? Qual a ideia? Você mandou? Tava aqui 300 cruzeiros. Me deu a grana lá. Ele que conseguiu isso. Teve uma menina que recebeu na semana, na segunda semana fui eu. E ninguém mais depois. Eu recebi o dinheiro, saí do palco e o Silvio veio conversar comigo fora do ar. E falou para mim, que você faz em Ponta Porã? Eu falei, sou vereador. O que seu pai faz, sua mãe faz? Eu falei, perdi meu pai e tal, não sei o quê. Ele falou, quanto que você ganha lá? Eu falei, eu ganho R$ 2.500 por mês. Ele falou, nossa, mas você ganha bem, hein? Ganha bem. A televisão não paga bem. Não paga bem. Eu posso te oferecer R$ 500. Cara, 2.500 eu ganhava. Eu era dono de loja, eu era vereador, eu era diretor de rádio, trabalhava na Rádio do Paraguai, juntava uma graninha. Eu estiquei a mão, falei, negócio fechado. Melhor coisa que tu fez. Ele falou, mas por que você vai trocar 2.500 por 500? Eu falei, porque meu sonho é trabalhar no SBT com você. Aí ele já me chamou pelo nome, cara. Ele falou, então Celso, fala com o Hélio Chiari e vamos trabalhar. E quando eu tava saindo, ele me chamou pelo nome de novo. Falou mais uma coisinha e eu fui. Cara, aí eu comecei a luta. Eu morava em Ponta Porã e eu trabalhava em São Paulo. Semana sim, semana não. Eu pegava o busão, 1.200 quilômetros de busão indo, 1.200 quilômetros de busão voltando. Semana sim, semana não. 16 horas de